Fala galera! Bom pessoal, essa aula é a continuação do estudo sobre polígonos, tá bom? Então aqui agora nós vamos continuar falando sobre diagonais, tá bom? Essa é a parte 2 do vídeo de polígonos. Olha só, diagonais é um segmento de reta que une dois vértices não adjacentes, tá? Então nós já vimos aqui nos elementos do polígono, né? Tá aqui os elementos do polígono, eu falei várias coisas, inclusive sobre as diagonais, mas agora vamos especificar mais um pouco aqui sobre as diagonais. Então fala aqui, é o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes, tá? Por que agora eu vou focar nessa parte de diagonais? Porque nós vamos agora aprender a calcular, tá? Então vamos calcular a quantidade de diagonais que um polígono possui. Então tá aqui, ó. Eu tenho esse polígono aqui, temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Olha só. Quantos vértices? Olha só, o vértice A1, ele tem, ó, ele pode formar quantas diagonais? Ele forma aqui, ó, uma diagonal aqui, ligando no A5, no A4 e no A3, tá? Ele não pode formar vértice com A2 e nem com AN aqui, tá bom? Por quê? Porque aí se torna lado, né? Então, precisa ligar esse vértice a um outro vértice aqui não consecutivo, né? Então, tá aqui, ó. Aqui eu formo 3 diagonais aqui, né? O vértice A2, ele vai formar também 3 diagonais, ó. 1, 2, 3, né? O vértice A3 ele também forma 3 diagonais, ó. 1, 2, 3. Só que tem um detalhe. O A1 ele formou essa diagonal com A3. Quando eu for olhar o vértice A3, ele também vai formar uma diagonal, ou seja, essa diagonal está sendo contada 2 vezes, né? Igual aqui o A2, ó. O A2 ele vai formar esse vértice aqui, aqui e aqui. Só que quando eu for fazer o vértice do AN aqui, eu também vou formar essa diagonal aqui, ó, tá? E o A3 aqui, ele forma diagonal com o AN. Quando eu for contar as diagonais do AN, ele também vai formar diagonal com o A3 aqui. Então, assim, ó, A1, A3. Só porque o A3 forma diagonal com o A1. Então, você percebe que as diagonais no polígono, ela está sendo contada 2 vezes. Todas elas estão sendo contadas 2 vezes, tá? Então, quando eu olho aqui o vértice é 1, eu conto 3 diagonais. Certo? Mas essa diagonal aqui ela vai ser contada quando eu for olhar o vértice A3. Essa diagonal aqui ela vai ser contada também quando eu for olhar o vértice A4. E essa diagonal aqui vai ser contada quando eu for olhar o vértice A5, tá? Então todas as diagonais do polígono ela é contada 2 vezes, tá bom? Então já vem na sua mente, né? Quando eu for contabilizar as minhas diagonais, né, fazer o cálculo de quantas diagonais existem no meu polígono, eu tenho que lembrar disso. Opa, cada diagonal é contada 2 vezes, né? Então, o que vem na sua mente aí? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, tá? Como podemos observar, cada vértice sai 3, né? Ou seja, de cada vértice sai 3 diagonais, tá? Quantos lados tem esse polígono aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? 6 lados, tá bom? 6 lados. Só que cada vértice sai o quê? Quantas diagonais sai de cada vértice? 3. Mas assim, será que se o meu polígono tiver uma quantidade menor de lados, cada diagonal vai sair menos de 3, cada vértice vai sair menos de 3 diagonais. Se o seu polígono tiver mais de 6 lados, cada vértice dele vai sair mais de 3 diagonais. Certinho? Por exemplo, aqui, deixa eu encontrar aqui se eu tenho um polígono de a quantidade maior de lados, né? Que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui também é 6, né? Então, não tem como exemplo aqui. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, também é 6, né? Aqui, esse aqui é 5, olha só. Então, esse de 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse vértice aqui tá saindo, ó, 1 a 2 diagonais, tá vendo? Então, cada vez que eu diminuo a quantidade de lados do meu polígono, eu diminuo a quantidade de diagonais que sai de um vértice. Quando eu aumento a quantidade de lados do meu polígono, eu aumento a quantidade de vértices, de diagonais que sai do vértice do meu polígono, tá? Mas que relação que eu vou fazer com o polígono para eu saber quantas diagonais vai sair de cada vértice? Olha só, sempre, ó, sempre vai sair o quê? N, ou seja, N é a quantidade de lados, vai sair o quê? N menos 3, sempre de cada vértice irá sair a quantidade de lados menos 3, ou seja, se o seu polígono tem 15 lados, quantas diagonais vai sair de um vértice, de cada vértice dele? 15 menos 3. Se o seu polígono tem 30 lados, quantas diagonais vai partir de cada vértice? 30 menos 3, tá? Então, N é a quantidade de lados, então a quantidade de diagonais que vai sair de cada vértice do polígono será o quê? A quantidade de lados menos 3. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para você por quê que sempre vai ser a quantidade de lados menos 3. Aqui tem quantos lados desse polígono? 6, tá? Então, desse vértice aqui, eu vou formar o quê? Eu vou ligar ele em 6, né? Não, ele vai ligar em 3 aqui, só que ele sempre vai deixar de ligar em 3. Sabe quais? Esse daqui, ó, esse vértice aqui que é consecutivo a ele, tá? Né?
E não, ele não vai ligar nesse e nem nesse aqui. Por quê? Porque os dois são o quê? Consecutivos, né? Esse daqui com esse aqui, esse vértice, dois consecutivos e esses dois também. Então ele não vai ligar nesse vértice aqui e nem nesse aqui, são dois, né? E sabe em qual? Nele mesmo. Então sempre, ele não vai ligar, ele não forma diagonal com o vértice da direita, consecutivo da direita, e nem com o vértice consecutivo da esquerda. Por quê? Porque se eu ligar, vai formar lado, eu quero diagonal. E ele também não ligará nele próprio. Então sempre você vai ter um polígono de 10 lados, o vértice consecutivo ao que você está analisando, mais eles são 3, ou seja, sempre vai ser assim, quantidade de lados menos 3, tá? Se tem 15 lados, vai ser 15 menos 3. Por quê? Porque ele não vai ligar no vértice consecutivo a ele, nem o outro lado consecutivo a ele, e nem nele próprio. Então, você sempre vai ser quantidade de lados menos 3, ou seja, n menos 3. Por quê? Porque n representa a quantidade de lados do seu polígono, tá? Então, tá aqui, ó. Como podemos observar, de cada vértice sai n menos 3, né? Ou seja, quantidade de lados menos 3 diagonais. Pois não pode sair diagonal para os vértices adjacentes, são os do lado, de um lado e do outro, e nem para o próprio vértice. É o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Atenção! Logo, se o polígono tem n lados, ou seja, tem uma quantidade de 15 lados, 20 lados, esse n representa a quantidade de lados. Ele terá n vértices? Sim, né? Se ele tem n lados, ele tem o quê? Ele tem n vértices também. Se ele tem 15 lados, ele vai ter 15 vértices. Se ele tem 30 lados, ele vai ter 30 vértices, tá? O que nos leva a pensar errado que o número de diagonais é igual a n multiplicado por n menos 3, tá? Ou seja, você pega a quantidade de lados do seu polígono e multiplica por n menos 3, vai dar o quê? Se tem 15 lados, vai ser o quê? 15 menos 3, né? Ou seja, a quantidade de lados do seu polígono multiplicado por quantidade de lados menos 3, vai dar o quê? Vai dar a quantidade de diagonais, não é? Só que é errado você pensar dessa forma, sabe por quê? Lembra que cada diagonal ela será contada sempre 2 vezes, então o que eu vou ter que fazer para contabilizar essa quantidade de diagonais? Eu vou multiplicar n, que é a quantidade de lado, vezes n menos 3, que vai dar a quantidade de diagonais, não é? Ou seja, n vezes n menos 3, só que eu pego tudo isso aqui e divido por 2. Por quê? Porque isso daqui vai estar contando todas as diagonais. Vamos contar quantas diagonais eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Que eu tenho 18 diagonais, certo? Só que todas elas estão sendo contadas 2 vezes. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, n, quantos lados tem esse polígono aqui? 6, aqui vai dar quanto? Ó, 6 menos 3, aqui 6 menos 3 vai dar quanto? 3, ou seja, 6 vezes 3 vai dar quanto? 18, então realmente tem 18, só que lembra que todas as minhas diagonais são contadas 2 vezes, então pego tudo isso aqui e divido por 2, era isso que eu estava falando para você. O que vem na sua mente? As minhas diagonais ser contabilizadas 2 vezes, é porque você vai ter que pensar, nossa, então vai ter que dividir por 2, por quê? Porque a nossa fórmula contabiliza todas as diagonais, todas elas 18, não é? Mas olha só, eu tenho o quê? Quantas diagonais que eu preciso contabilizar aqui, ó, né? Ou seja, que eu estou contando todas as minhas diagonais, mas elas são contadas 2 vezes. Eu contei a diagonal aqui, eu não posso contar ela novamente, porque eu estou repetindo. Então tem que fazer isso. Olha só, eu tenho um total aqui de 18 diagonais, não é? Então olha só, eu pego isso daqui, né? Foi o total 18? 18. Só que eu estou contando aqui cada vértice, estou repetindo. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, ou seja, estou contando ela 2 vezes. Né? Então eu estou contando 2 vezes. Então na verdade é o que? 18 que eu contei aqui dividido por 2, né? Então vai dar o que? Total de 9 diagonais. Sem repetir, eu tenho 9 diagonais aqui dentro, sem contar cada diagonal 2 vezes, tá bom? Então, ó, fórmula que calcula o número de diagonais de um polígono. Como podemos observar, cada diagonal é contada 2 vezes. Então a relação correta como do número de diagonais é essa: número de lados vezes n menos 3 vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Essa é a fórmula. D representa o quê? Diagonal, tá? Então, ó, número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Beleza? Continuando, vamos aprender agora sobre ângulos de polígonos convexos, tá? Olha só. Existe um teorema. O que é um teorema? Um teorema, ele é formulado a partir de algo que foi comprovado. Então, você pega algo, né? Um conceito e vai provar isso. Então isso é chamado de teorema. Não existe o nosso teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é o que? É uma comprovação. Pega um conceito, uma pessoa descobriu um conceito, você pega aquele conceito e vai provar que aquilo realmente é verdade. Então teorema sempre é uma comprovação da veracidade de alguma coisa. Então olha só, ângulos de polígono convexo. Então vamos comprovar. Primeiro o teorema aqui. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é isso daqui, ó. Certo? Então olha só, isso aqui é um teorema, é a comprovação de algum conceito inicial aí.
Então, ó, soma de medidas de ângulos internos. Então, vamos chamar de aqui, ó, de S de soma e de ângulos internos, tá? Porque tem os ângulos internos e os externos. Então, ângulo interno vai ser SI, soma de ângulos internos. E os ângulos externos vai ser SE, soma de ângulos externos, tá? Então, a soma dos ângulos internos é isso aqui, ó, N menos 2 vezes 180 graus, tá? Agora, vamos comprovar isso. Porque, olha só, o teorema é uma comprovação, né? Vamos lá? Então, vamos entender aqui a demonstração desse teorema. Vamos comprovar a veracidade, né? Porque o teorema é uma comprovação. Então, vamos entender por que, né, temos essa comprovação, que a soma dos ângulos internos, olha só, eu tenho esse polígono aqui, ó, eu tenho, ó, 6 ângulos internos dele aqui. Olha só, esse outro polígono aqui, ó, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, então tem 5 ângulos internos. Vamos somar todos esses ângulos internos para ver quanto que vai dar? Então, aqui temos o nosso teorema, né? Soma de ângulos internos é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Olha só, agora a demonstração. Agora vamos comprovar que realmente o que esse teorema faz ele existir. Ó, consideremos um polígono convexo A1, A2, até chegar no N, ou seja, os vértices dele, né? Com N lados, tá? Então, a quantidade de vértices vai ser a quantidade de lados. E traçamos as N menos 3 diagonais. Então, vamos lá, vamos pegar esse polígono aqui. A partir do A1, vamos traçar as diagonais aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 diagonais. Ou seja, esse meu polígono aqui tem 7 lados, né? Quantas diagonais ele vai possuir, né? Quantas diagonais ele vai formar? 7 menos... que eu vou formar, eu só vou considerar de um ponto só. Aquela fórmula lá não faz parte do que eu quero explicar aqui não, tá? Eu tô falando alguma coisa aqui, mas não é aquilo lá. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, esse vértice aqui e vou ligar as diagonais que saem dele, tá? Vou ligar uma diagonal aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Liguei 4 diagonais, né? Ou seja, tá vendo que eu formei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, olha só, esse meu polígono de 7 lados, se de um único vértice eu ligar as diagonais, ele vai formar 5 triângulos, tá bom? 5 triângulos. Agora, a soma de ângulos internos de um triângulo sempre é igual a quanto? 180 graus. Sempre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então aqui eu tenho, ó, nesse triângulo aqui eu tenho 180 graus, nesse outro aqui 180, nesse aqui 180, nesse aqui 180, nesse aqui também 180, tá? Agora, quantos lados tem esse meu polígono? 7. Quantos vértices vai partir desse... Desculpa, quantas diagonais irá partir desse vértice aqui? A quantidade de lados menos 2. Sempre de um vértice. Quantas diagonais vai partir de um vértice de um polígono? A quantidade de lados menos 2, tá? Se o seu polígono tem 10 lados, nenhum vértice dele, quantas diagonais sai de um vértice dele? 10 menos 2, ou seja, 8. Se o seu polígono tem 100 lados, quantas diagonais irá partir de um vértice dele? Só de um. Vai ser o quê? 100 menos 2, 98. 98 diagonais, tá bom? Então, se eu pego esse meu polígono aqui, ó, tem 7 lados, eu sei que vai partir 5 diagonais de um vértice dele. Quando eu vou partir as 5 diagonais, eu vou formar aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, né? Vai formar 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, na verdade, né? Não é diagonais, no caso aqui seria 3, né? Aliás, é isso aqui, né? Eu tô falando uma coisa, né? É 3, né? Ou seja, as diagonais que partem de um vértice, olha só, 1, 2, 3, 4, certo? 4. Por quê? Porque desse vértice aqui eu não vou considerar nessa daqui, nele próprio, ou seja, é n menos 3, tá? Só que é o seguinte, partindo 4 diagonais, vai formar 5 triângulos, certinho? Sempre vai formar um triângulo a mais. Partiu 4 diagonais, forma uns 5 triângulos, um triângulo, né, a mais. Se partiu 6 diagonais, vai formar 7 triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de lados do meu polígono, menos 2, por quê? Porque a quantidade de triângulo que forma lá dentro, tá? Se tem 10 lados, não é que vai partir diagonal, eu tava falando para você de forma errada, não é 2 diagonais, 2 diagonais a menos, a quantidade de diagonais é 3 a menos, né? 3 a menos, mas o 2 a menos seria a quantidade de triângulos, tá? Então desconsidere aí que eu falei primeiro aí. Então olha só, de um vértice vai partir o quê? N menos 3, ou seja, se o seu polígono tem 100 lados, vai partir 97, tem que partir 97 diagonais daquele vértice lá, mas a quantidade de triângulos que ele vai formar vai ser 1 a mais, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse polígono aqui, partiu, ó, desse vértice aqui, 1, 2, 3, 4 diagonais, né? Mas formou 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, de um vértice, quantas diagonais vai partir daquele vértice?
N menos 3. Quantos triângulos vai formar dentro daquele polígono? N menos 2, ou seja, só 2 a menos, tá? N quer dizer quantidade de lados, tá? Então, quantas diagonais parte de um vértice? Quantidade de lados menos 3. Quantos triângulos formam lá dentro? Quantidade de lados menos 2, tá? Então, pronto. Como cada triângulo possui 180 graus, vai ficar aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um polígono. Quantidade de lados menos 2 vai ser a quantidade de triângulos formados lá dentro, vezes 180 graus, que é cada soma de ângulos internos de cada um desses triângulos aqui. Pronto, galera, essa é a comprovação, tá? A soma das medidas dos ângulos internos dos n menos 2, né? Ou seja, a quantidade de triângulos lá dentro. Dos n menos 2 triângulos é igual à soma das medidas dos ângulos internos do polígono, tá? Ou seja, dos triângulos lá dentro, tá? Como em cada triângulo a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus, então temos aqui, ó, soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus, tá? É a comprovação do teorema. Então essa é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, tá? De qualquer polígono, na verdade, tá bom? Teorema 2, a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados, ou seja, a quantidade de lados é igual a 360 graus. Aí, a soma dos ângulos externos de um polígono não existe fórmula. Qualquer polígono que for, a soma dos ângulos externos sempre será 360 graus. Sempre, tá? Agora, esse é o teorema, tá? Agora vamos fazer a demonstração da comprovação desse teorema aqui. Consideremos um polígono convexo A1, A2, até a N, ou seja, os vértices dele, né? Com N lados, tem 30 vértices, terá 30 lados. Seja I1, I2, até chegar no IN, o que? Os ângulos internos do polígono. I1, E2, até chegar no N, os ângulos externos, tá? Os ângulos externos, respectivamente, ou seja, eu tenho aqui, ó, vamos fazer a soma, olha só, eu tenho aqui, ó, sempre eu tenho, ó, no meu polígono, o ângulo interno com o ângulo externo, ângulo interno e externo, então sempre assim, tá, ângulo interno junto com o externo. Aí eu vou somar, ó, o ângulo interno 1 com o ângulo externo 1, né, a soma vai dar quanto? 180, tá, esse aqui com esse aqui 180, esse com esse 180, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, a soma do ângulo interno 2 com o ângulo externo 2 também vai dar 180 graus, a soma do ângulo interno 3 com a soma do ângulo externo 3 também vai dar 180 graus, eu vou fazer isso com todos os vértices do meu polígono, tá, ou seja, se eu somar tudo isso aqui, eu tenho a soma, ó, até chegar na soma do meu último ângulo externo com o meu último ângulo, né, interno com o meu último ângulo externo, vai dar aqui o quê? Vai dar quanto? Vai dar o quê? Vai dar n menos 2 vezes 180 graus. Ou seja, eu somar todos os meus ângulos internos com todos os meus ângulos externos, vai dar o quê? Vai dar n menos 2, ou seja, quantidade de triângulos lá dentro, né, formado vezes 180 graus, tá? Por quê? Quantidade de vértices, na verdade, né, vezes 180 graus. Por quê? Porque a soma de cada um dos meus ângulo interno com externo aqui, todos eles dá 180 graus. Tá bom? Dá 180 graus. Não tem nada a ver com 180 graus do triângulo. Tem a ver o quê? Que a soma dos dois ângulos aqui, ó, interno com externo, é 180 graus, tá bom? Então, ó, a soma, aqui, né, n menos 2 não, que é n, né? Aqui, ó. A soma de todos os meus ângulos internos com todos os meus ângulos externos é igual à quantidade de lados do meu polígono, que é igual à quantidade de vértices, vezes 180 graus, tá? Então, soma dos ângulos internos com todos os ângulos externos é igual a quanto? É igual à quantidade de lados vezes 180 graus, certo, pessoal? Ou seja, eu vou somar a quantidade dos ângulos internos com a quantidade dos meus ângulos externos, né? A soma vai ser igual à quantidade de lados vezes 180 graus, certinho? Agora vamos substituir aqui, ó. Ângulos internos é o que? É n menos 2 vezes 180, né? Que eu vou substituir pela forma que nós já temos aqui, do soma dos ângulos internos, mais os ângulos internos, a soma dos ângulos externos é igual a n vezes 180. Agora vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar, ó, o 180 multiplicar por n vai dar 180n, 180 vezes 2 vai dar 360 negativo, né? Mais SE igual a n vezes 180. Vou pegar aqui, ó, o 360 negativo, jogar para ele fica positivo. Vou pegar o 180n, jogar para ele fica o quê? Ele fica negativo. Então, de lá eu já tenho n vezes 180 e veio para cá n 180 negativo. Desses dois aqui, ó, eles se cancelam, não é? Sobrou o quê? Sobrou somente o 360. Então, com isso, a gente acaba de comprovar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja quantos lados ele tiver, é exatamente 360 graus, tá? Então, essa é a fórmula dos ângulos externos de um polígono, que é o quê? Simplesmente 360 graus. Qualquer polígono que você tiver, seja quantos lados for, soma os ângulos externos dele, sempre vai dar 360 graus, tá? Perceba que a soma dos ângulos externos de um polígono
convexo não depende do número de lados, ou seja, é exatamente 360 graus, tá? Agora vamos resolver questões onde nós vamos calcular o que? Diagonais, tá? Soma de ângulos internos de um polígono e soma de ângulos externos, tá? Vamos trabalhar várias formas aqui, né, de exercício. Exemplo 1, calcule o número de diagonais de um eneágono convexo. Olha só a palavra eneágono, tá? Ou seja, 9 lados, né? Então o número de lados é 9. Então vou jogar na fórmula da diagonal, tá? Ele quer saber a quantidade de diagonais. Ó, diagonal é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, ou seja, o n vale 9. Então eu coloco 9 aqui vai ficar como? Ó, 9 menos, eu preciso resolver primeiramente o parênteses, tá? 9 menos 3 é 6, então vai ficar 9 vezes 6 dividido por 2, ou seja, 9 vezes 6 é 54. 54 dividido por 2 é igual a 27, ou seja, um polígono de 9 lados possui exatamente 27 diagonais, beleza? Vamos lá, exemplo 2, a soma dos ângulos internos de um heptágono convexo é, ou seja, heptágono é o que? Um polígono de 7 lados, tá bom? Ele quer saber a soma dos ângulos internos. Então, o meu polígono tem o que? 7 lados. Então, a forma da soma dos ângulos internos é essa daqui, ó. A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Quantos lados tem o polígono? 7. Então, 7 menos 2 é 5. Então, vai ficar 5 vezes 180. Portanto, a soma de todos os ângulos internos do meu heptágono é igual a 900 graus, tá bom? Exemplo 3. Qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Olha só, aqui está falando que a soma dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma dos ângulos externos. Então, ou seja, eu vou escrever assim, soma dos ângulos internos é igual a 4 vezes a soma dos ângulos externos. Agora eu vou pegar e substituir aqui, ó, SI e SE pela fórmula. SI é como? N menos 2 vezes 180, igual a 4 vezes a soma dos ângulos externos, que é calculada como? Exatamente 360 graus. O que agora sobrou dentro da minha fórmula? Somente o N. O que o exercício pede? Quantos... Que polígono é esse? Para eu saber que polígono que é, eu preciso saber quantos lados ele tem. Então, sobrou o quê? Sobrou o N. Descobrindo quantos lados o polígono possui, eu vou saber que polígono que é esse, tá? Então, vamos resolver, ó. 180 vezes N é 180N. 180 vezes menos 2 vai dar menos 360, né? Aqui, se você quiser colocar o grau ou não grau, não importa. Aqui nós vamos dividir lá, vai chegar no valor do resultado do N, tá? 4 vezes 360 vai dar quanto? 1440, tá? Como eu não coloquei aqui, mais eu vou tirar, tá bom? Aqui. Agora... vou pegar o 360 negativo e jogo para que ele fica positivo, tá? Então, 180N é igual a 1440 mais 360. Soma essas duas coisas aqui, vai ficar 180N igual a 1800. Passa o 180 dividindo, vai ficar como? N é igual a 1800 dividido por 180, portanto, N é igual a 10. Ou seja, eu acabei de descobrir a quantidade de lados do meu polígono. O exercício está perguntando que polígono que é esse, né? Que polígono que é esse? Ou seja, ele tem 10 lados. Ou seja, o meu polígono é exatamente o decágono, tá? 10 lados. Para finalizar nossa aula, exemplo 4. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos do polígono que tem um número de diagonal igual ao quádruplo do número de lados, tá? Ou seja, basicamente é muito próximo desse exercício 3 aqui. Só que nesse caso aqui eu vou ter que fazer dois cálculos. Quer ver? Por quê? O que o exercício pede? Ele quer saber a soma das medidas, ele quer saber os ângulos internos. Só que se eu jogar na forma dos ângulos internos, eu não vou conseguir descobrir. Por quê? Porque eu não sei quantos lados tem o meu polígono. Calma aí, aqui está a quantidade de lados, mas primeiramente eu vou ter que fazer esse cálculo aqui. Olha só, ele me deu essa dica aqui, ó. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono que tem o número de diagonal igual ao quádruplo do número de lados, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, diagonal é igual a 4 vezes o número de lados, tá? Então, qual que é? Aqui, ó, não tem como eu fazer nada aqui pela 4 vezes o número de lados, mas a diagonal eu substituo pela minha fórmula, tá? Então, essa dica aqui você vai montar as duas coisas, de um lado e do outro, igual, tá? Agora, eu vou substituir aqui pela fórmula, ó, n vezes n menos 3 dividido por 2, é a fórmula que eu calculo a quantidade de diagonais do polígono, tá? Pronto. Agora eu tenho, ó, n, ou seja, eu só tenho a letra n. Fazendo agora o meu cálculo aqui, eu vou descobrir o quê? O meu N, ou seja, o N representa quantos lados tem o meu polígono, tá? Número de lados. Então, vou resolver. Olha só, vou multiplicar aqui, ó. Aliás, esse 2 aqui eu vou multiplicar por aqui. Vai ficar o quê? Ó, 2, porque eu posso multiplicar cruzado. Ó, 2 vezes 4N vai dar o quê? Vai dar 8N, tá? Então, vai ficar N que multiplica N menos 3 igual a 8N, ok? Depois, eu vou pegar o N e multiplicar aqui. N vezes N é N ao quadrado. N vezes menos 3 é menos 3N, né? Aliás, esse aqui é N, eu tô colocando X, né? Vou multiplicar aqui, é N. Certo? Igual 8N do outro lado. Pega o 8N e joga pra cá. Então vai ficar aqui, ó, que é N, tá? Não sei porque eu coloquei X.
Pronto. Então vai ficar, ó, n ao quadrado menos 3n menos 8n igual a zero. Ou seja, n ao quadrado é igual a menos 11n igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau. O que é que eu preciso fazer aqui? Jogo na forma de Bhaskara e descubro dois valores para n, tá? Então, descobrindo os dois valores de n, eu descobri que o meu n, né, 1 vale 0 e o meu n2 vale quanto? 11. Ou seja, aqui é um polígono, tá? Qual que é a possibilidade desse meu polígono ter quantidade de lado igual a zero? Se ele tem quantidade de lado igual a zero, não é um polígono. Então, isso daqui, ó, essa resposta aqui, ó, quantidade de lados igual a zero, eu descarto ela. Ela não existe. Então, eu vou considerar somente qual? Essa daqui, onde o n é igual a 11, tá? Então, se for zero ou negativo, você descarta, tá? Então, o resultado de uma equação de segundo grau. Se for para calcular a quantidade de lados de uma figura geométrica, não existe quantidade de lados negativa e muito menos igual a zero, tá? Então, você pega somente o que é positivo, tá? Então, quantos lados esse meu polígono vai ter? 11 lados. Se ele tem 11 lados, eu venho aqui agora na fórmula da soma dos ângulos internos, que é o que o exercício pede para você calcular, e coloca a quantidade de lados aqui, ó, 11. Portanto, vai ficar a soma de ângulos internos é igual a 11 menos 2 vezes 180. Cálculo parênteses primeiro, tá? 11 menos 2 vai dar 9, 9 vezes 180 vai dar quanto? Soma de ângulos internos desse meu polígono é 1620 graus. Pronto, pessoal. Aqui eu fiz para você 4 tipos de exemplos onde você vai calcular diagonal de polígono, soma de ângulos internos e soma de ângulos externos. O tipo de exercício que você vai deparar é mais ou menos igual a esse daqui, ó, tá? O que pode modificar é pouca coisa, tá? Mas eu fiz para você aqui todos os tipos, né, modelos de exercício para você trabalhar, né, em questões, ou seja, pratica, resolva várias questões sobre polígono que você vai ficar fera, né, em polígono, certo, galera? Então, essa foi a nossa aula, tá? Expliquei tudo para você, bem detalhado sobre polígonos, tá? Figura geométrica considerada polígonos, tá bom, pessoal? Então, fico por aqui e fui!